Olá, boa noite, doutora Fátima, Sara, Júlia, boa noite. Obrigada, doutora Micaela, seja bem-vinda. Vamos conversar hoje sobre aposentadoria por idade rural. Vou receber aqui o doutor Felipe. Me digam aí se vocês estão ouvindo bem. Oi, Léo. Bem, oi, Léo. Tá boa? Tá boa? Oi, Felipe, tudo Oi, bem? Felipe. Bem? Olá, doutor, tudo bem? Tudo joinha aí? Tudo Todo ótimo. mundo ouvindo Tudo bem? Ótimo. O som tá bom? Pra mim tá bom, Pra mas mim tá bom, mas eu acho que tá com um eu acho pouquinho que de tá com um eco. pouquinho de eco. Vamos resolver, peraí. Eu acho que vou colocar um fone de ouvido para ver se Eu fica esqueci de boa. trazer o Eu meu esqueci aqui. de Vamos ver se trazer, melhora. Se ver não se melhorar, eu melhora. pego o meu Se lá também. melhorar, vou colocar já meu fone de... Vamos lá. Vamos ver. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tá. Tá me Ficou ouvindo, melhor? doutor? Tá, Tô. tá melhor. Ah, deu boa então. Ah, Vamos lá. então vamos lá. Tá falando com o pessoal que hoje a gente vai conversar sobre aposentadoria rural. É um benefício que causa muita dúvida nos colegas, principalmente porque existem várias modalidades de trabalhadores rurais, né, que podem usufruir desse tipo de aposentadoria. Isso aí, exatamente. As pessoas confundem, né, doutora? As pessoas confundem o que é o trabalhador rural, né? É meio que um conceito meio genérico demais, né? Sim, e aí, assim, como existe o trabalhador rural de carteira assinada, o trabalhador avulso, que também pode ser rural, e o segurado especial, as pessoas acabam confundindo. Mas hoje, a gente vai tratar aqui na nossa live só do segurado especial, né? A gente vai trazer aí, que eu acho que é o trabalhador que você deve ter mais contato aí, diferente de mim, que aqui na minha região, a minha região é conhecida como Bacia Leiteira de Minas, e são grandes fazendas. Então, os trabalhadores rurais aqui, eles têm contrato em carteira. Então, dificilmente eu pego um trabalhador rural que é segurado especial, porque a característica aqui da minha região é diferente. Ah, então aí na sua cidade, na sua região aí, eles são empregados rurais. É isso, a maioria são empregados Isso. rurais. Que legal, eu não sabia disso. Muito legal. Bom, é interessante conhecer. Eu sou um curioso das informações dos colegas, de como os colegas trabalham, qual é a economia que move a cidade. Eu sempre gosto de saber disso. Bom, obrigado por compartilhar essa informação. Pois a hora que eu falo que eu sou do interior, o pessoal sempre fala, então se faz muita aposentadoria rural. Eu falo, nem tanto, né? Porque tem essa particularidade. Que aqui são trabalhadores rurais com carteira assinada, eles têm contrato, tudo certinho. Então, quando eu pego para fazer aposentadoria, é só mesmo conferir se todos os vínculos estão certos e se tem lá os 15 anos de contribuição, os 180 meses de carência, e só. Mas, em compensação, na cidade vizinha, que eu comecei a atuar no final do ano passado, já é uma característica maior de segurados especiais. Então, assim, para você ver como que muda também de uma cidade para outra. 60 quilômetros de distância e lá já são mais os segurados especiais, que é o tema da nossa live aqui hoje. Que é o tema da nossa live. É outra economia, então, né? Então a cidade se movimenta por outra base. Isso é legal. Aqui, para o pessoal saber, né? Estou vendo muita gente aqui conhecida também. Eu compartilhei em vários grupos aí a nossa live de hoje.
a Sandra, né, que é companheira aí da Comissão Estadual e Previdenciário. Tá todo mundo doido, né, ultimamente, com esse INSS que funciona dia não e no outro dia também não, né? Então a gente tá, meu Deus, a gente não sabe o que fazer. Aqui na minha cidade, doutora, a aposentadoria rural é meio que a base, né? A base, o segurado especial, na verdade. O segurado especial é a base da economia, tanto é que na cidade específica, que é da comarca, a gente tem um frigorífico da BRF, então o pessoal trabalha muito aqui com um contrato de integração para criação de frango de corte. Então tem muito aviário aqui, sabe? Muito aviário, muita produção de frango, produção de gado, mais ou menos. Mas os pequenos agricultores aqui são a sua grande maioria, o que movem a nossa economia, realmente. Quero dar um oi aqui para o Entendi. Jarbas, para o Chairon também, que estão aí, nossos amigos. O Jarbas é um amigo lá de Florianópolis, o Chairon é amigo aí da nossa comissão local, né, previdenciária. Aproveitem o conhecimento da doutora Rafaela, que foi aluna mentoranda do professor Carlos, né, doutora? Então, assim, ó, vocês Sim. estão com a top das tops, né? Aproveitem, Ah, galera. Aproveitem. que é isso, vamos dividir com o conhecimento. Dividir e compartilhar, né? É legal, muito bom. Bom, doutora, pode iniciar então o assunto aí? Pode iniciar que a gente vai pegando no tranco aí. Então, vamos falar um pouquinho, né, dessa modalidade de aposentadoria dos segurados especiais, né, que é o tema da nossa live hoje. E você pode ficar à vontade aí, como seu convidado, eu sempre deixo o convidado falar. Então, sinta-se à vontade. Se você puder falar para nós aí o que é um segurado especial, o que caracteriza, né, o trabalhador, ele ser um segurado especial. Vamos lá, então. Bom, como a doutora falou no início, o segurado especial, ele é o pequeno agricultor, né? Então, é o produtor rural, mas é o pequeno produtor rural. Então, aqui, o que as regras falam? Ele é o trabalhador que vive num regime de economia familiar. E o que é o regime de economia familiar? É o regime que a família mora, trabalha em cima da terra e vive daquela pequena produção. Vende um pouco? Pode vender, né, doutora? Um pouco ele pode vender, pode fazer permuta. Ele acaba sobrevivendo basicamente daquela produção que ele tem ali em cima da terra. Então, o que nós temos aqui na nossa região? Muita gente que tem uma policultura em cima do imóvel, né? Uma policultura. Cria algumas cabeças de gado para engordar, cria umas vaquinhas para tirar leite, faz uns queijos, vende, ou troca, né? Às vezes ele é cooperado em alguma cooperativa rural, às vezes não. Muitos agricultores acabam formando a sua própria cooperativa, né? Lá na localidade deles. Então, é uma modalidade de segurados da Previdência que não pagam, né? O segurado especial não paga uma contribuição. Como é que ele contribui para a Previdência? Ele contribui comprovando o trabalho, não pagava, né? Contribui comprovando o trabalho dele em cima da terra. Ele, trabalhando, tira a nota da produção rural e aí ele comprova que efetivamente ele permaneceu durante aquele período segurado, né, filiado à Previdência Social daquela forma, né? Isso. E é interessante você falar aí na sua explanação da questão da venda, né? Porque, assim, às vezes a gente tem aquele mito de que o segurado especial ele tem que produzir somente para a sua subsistência e que ele não pode vender nem trocar o produto excedente. E essa questão da venda ou da troca, ela acontece muito, porque às vezes a pessoa ela não consegue retirar tudo que ela precisa ali da terra. Então ela troca com o vizinho, né, a troco de outro produto, ou até mesmo vende para poder comprar roupa, sapato, né, outros suplementos, outros mantimentos. Então, assim,
tem um mito de que não se pode vender, ou então já tive casos de alunos que vieram me questionar que a pessoa estava tentando se enquadrar como segurado especial, mas ela era, na verdade, ela era um pecuarista, porque as notas fiscais dos produtos que ela vendia eram muito altas, tipo coisa de 10, 15 mil reais por mês. E aí, isso para mim já não é segurado especial. Para mim, essa pessoa ela já é um pecuarista, né, um produtor rural, que é contribuinte obrigatório da Previdência Social e deveria estar recolhendo contribuições sobre esses produtos que ela estava vendendo, porque por causa do valor das notas fiscais que essa aluna me apresentou para eu poder ajudar ela a analisar e ver se conseguia enquadrar essa pessoa como segurado especial. É interessante tu pontuar isso, porque eu me deparei com um caso, por exemplo, que não foi pelo valor, mas é pela existência de empregado. Então, a família sempre sobreviveu do interior, da atividade no interior, da atividade rural. Só que teve um pequeno período de tempo da vida do casal em que eles tinham crianças pequenas e eles não podiam cuidar, a produção aumentou, eles fizeram alguns investimentos e a propriedade cresceu. O imóvel permaneceu o mesmo, eles não compraram mais terra, mas as atividades foram se multiplicando em cima do imóvel. E eles tiveram funcionários, empregados fixos, né? Durante um período de tempo maior do que aquele da relação 120 dias ano, né? Então, esse período que eles têm, que ele teve um funcionário, ele vai acabar provavelmente descaracterizando a condição de segurado especial dele, porque ele quebrou um dos requisitos, né? Que também é não ter funcionários, a não ser naquela regra da relação 120. E a produção, realmente, uma produção de 10, 15 mil reais por mês, foge, apesar do conceito da própria legislação, das políticas agrícolas, né? Prevê que a pessoa não tem que ficar miserável a vida inteira. Então, a família não tem que permanecer a vida inteira no mesmo patamar de miserabilidade, vamos falar assim, né? A família tem que progredir, ela tem que melhorar de vida. Só que se ela passa de uma renda de R$ 1.500 por mês para uma renda de R$ 15.000 por mês, realmente ela acaba deixando de ser, né, segurado especial e passa, que nem a doutora falou, passa a ser produtor rural, contribuinte obrigatório, tendo que recolher o INSS todo mês, né? Pois às vezes a gente se depara com esses casos meio complexos, né? Essa questão aí de ter, né, o empregado também, que a lei é bem clara em dizer que só pode ir lá pelo período de 120 homens dias, né, que a lei fala. Mas, assim, são detalhes que a gente tem que ficar atento, porque caso contrário, a gente até pode perder um processo desse e depois se sentir frustrado aí e o cliente achar que, né, a gente não fez tudo que deveria. Então, assim, é sempre bom você pegar esses detalhes mesmo, ver todos esses detalhes, para já alertar o cliente e falar com ele, olha, pode ser que não dê certo, né? Tem que deixar claro, porque tem essas vedações legais, né? Eu costumo dizer aqui que o advogado que garante um resultado, ele, na verdade, está mentindo para o cliente, né? Está sendo irresponsável, porque a gente não pode nunca garantir um resultado efetivo. O que tu pode garantir, o que a gente pode garantir, é que a gente vai se empenhar ao máximo, né? Trabalhar com as informações que o cliente nos trouxer. Então, já me aconteceu, assim, não era numa previdenciária, mas uma trabalhista. O cliente mentir para mim e levar essa mentira até o final. E a última testemunha contar toda a verdade. E aí a gente fica com cara de tacho na mesa de audiência, o magistrado brabo, com razão, porque, né? Então a mentira ela tem perna curta, ela acaba, uma hora ela vai aparecer dentro do processo. E a gente não consegue modular a vida do cliente que já passou, né?
A gente não consegue transformar uma situação que era X em Y. Então, se o cara realmente era um produtor rural, é muito importante alertar o cliente que ele, aquele período, ele não vai conseguir homologar perante o INSS sem a devida contribuição. E daí, claro, tem todas as regras, tem que ter uma primeira contribuição em dia, dependendo para o que ele vai precisar contabilizar aquele tempo, e para não criar uma expectativa grande para o cliente e depois dar na trave, né, doutor? É o que tu fala sempre nas tuas aulas, né? Isso aí. A Jussara, ela até perguntou aqui, boa noite, só é considerado segurado especial se a forma da atividade rural for por agricultura familiar? Não, também enquadrado como segurado especial Ai, fugiu, pescador artesanal, né? Fugiu aqui o nome, mas pescador artesanal também é considerado segurado especial, né? E então, assim, não é só o agricultor de economia familiar. Tem outras categorias também que se enquadram como segurado especial. Isso. O que a gente pode, o que a gente, aqui como eu moro no interior, não tem, né? Mas, por exemplo, o pessoal lá do litoral tem muito ali, Navegantes, Itajaí, tem muito pescador artesanal. E lá, por incrível que pareça, né? São cidades grandes, acaba tendo, às vezes, mais segurado especial do que algumas cidades grandes aqui do interior também, né? Então, uma coisa bem interessante com a advocacia previdenciária é que, assim, às vezes tu não espera, mas tu tem um mercado muito grande, né? Na região. Basta o advogado, a advogada pesquisar e conseguir encontrar um nicho de mercado. Por exemplo, a doutora tá fazendo curso de planejamento, né? Então, por esse cliente que eu vi o caso dele, que ele é produtor rural, isso poderia ter sido resolvido com planejamento previdenciário. Isso poderia ter sido aproveitado com planejamento feito lá atrás, quando ele começou a ser produtor rural. Se ele tivesse procurado uma advocacia especializada que pudesse orientá-lo, provavelmente esse tempo ele ia conseguir contabilizar da maneira correta, né? Sim, e você falou um ponto aí interessante, que é a questão de você segmentar também o seu mercado. Igual você falou, na sua região tem muito segurado especial e aí você consegue segmentar. O direito previdenciário ele é muito amplo, então assim, é difícil você conseguir atuar em todas as esferas, em todos os benefícios. Né? É melhor segmentar, mesmo por uma questão até mesmo de logística e poder buscar o cliente no lugar certo, que você ficar atirando para todos os lados. Eu falo muito isso com o pessoal lá dos meus cursos, da questão da segmentação. E a área do segurado especial é uma área muito interessante, bem promissora, até porque não teve mudança com a reforma da Previdência, os critérios de idade, de tempo de contribuição continuaram os mesmos. Então, assim, a gente vai até abordar isso daqui a pouco, mas é um campo muito interessante e que se você souber assim, desses detalhes, souber mesmo como levar o processo, é uma área muito promissora. E aí, você tinha me falado aqui para a gente falar um pouquinho sobre a história, né, do segurado especial, fazer um apanhado geral, porque tiveram várias leis que foram surgindo para poder regulamentar a questão da aposentadoria rural. A gente sabe tem uma lei específica aí que trata somente do trabalhador rural, né? Para quem é trabalhista aí, eu não sou da esfera trabalhista, trabalhista não é o meu forte, mas eu sei que tem uma lei aí especial para o trabalhador rural e com o segurado especial também não foi diferente, né? Foram surgindo várias leis até a gente chegar nas leis atuais, lá na 8.213 de 91, que fala do segurado especial, e que está sendo constantemente renovadas por MPs, que depois se transformam em leis e que mudam algumas coisas, igual a gente teve agora em janeiro de 2019, né, MP 871, que trouxe uma mudança brusca também para os segurados especiais. Isso é verdade. Cortou um pouquinho aqui, mas mais ou menos eu peguei o miolo.
Isso é verdade. É engraçado porque o pessoal estava com medo da reforma e realmente existia uma expectativa da reforma alterar a aposentadoria do segurado especial. Acabou caindo, né? Graças a Deus que caiu, porque as modificações que tiveram na questão do segurado especial, elas foram feitas com a mini reforma, né? Então, a mini reforma já tinha alterado algumas coisas e uma coisa um detalhe que me chama muita atenção, isso até o professor Carlos fala nos cursos, né, na pós, que eu também sou aluno da jurídica lá, é que o processo administrativo é um processo muito favorável para a produção de provas. E foi justamente esses pontos, né, doutora, que mudaram bastante na questão do segurado especial, porque caiu, por exemplo, a declaração do sindicato, e aí a gente via uma disparidade bem grande. Então, hoje a gente tem, por exemplo, aqui na minha região, o sindicato de uma cidade cobrava R$ 1.000 para fazer uma declaração de quem não era associado. O sindicato da cidade ao lado cobrava R$ 150 para emitir a mesma declaração de quem não era associado. Então, não existia um equilíbrio, né? Quem era associado tinha a declaração gratuitamente, mas quem não era acabava tendo que pagar, às vezes, um alto preço para esse documento, que era muito importante. Caiu essa despesa, né? Esse investimento. Por outro lado, a tal da autodeclaração que veio ficou extremamente complexa, né? Para ser preenchida. A gente ajuda os clientes a preencher e a gente faz a autodeclaração para quem é cliente e ela é um documento de 5 páginas praticamente, E que cobra eles, tudo, né? e ela foi alterada 2 vezes, né? Primeiro eles fizeram uma, aí depois, quando aquela, a gente já estava se acostumando com aquela, eles foram lá e modificaram, né? Fizeram outra. Foi setembro e dezembro, né? No apagar das luzes, 19 de dezembro, Isso. veio o ofício 62, né? E pegou todo mundo de surpresa, porque quem estava com um pedido prontinho para protocolar e só esperando ali passar o Natal, eu mesmo tive um caso, pensei, a gente fecha um pouco o escritório, vou dar uma descansada. Ali no início de janeiro, vou protocolar, né? Na última semana de dezembro, vou protocolar. Aquela correria, parente e tal, né? Aí quando tu vai ver, mudou a autodeclaração. Tem que pegar a declaração nova assinada pelo cliente. Protocolo daquele jeito, mas já tem que encaminhar um novo atendimento, né? Pois é. E aí, teve até uma pergunta aqui de qual a idade. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque aí a gente já entra no tema. Legal, isso aí. Qual a idade para mulher e homem requerer aposentadoria por idade rural? É a idade, né? Continua a mesma coisa antes e depois da reforma. 55 anos para mulheres e 60 anos para homens. Diferente da aposentadoria por idade urbana, né? Porque a gente tem aí uma diminuição de 5 anos para trabalhadores rurais. Isso é por conta de que o trabalho rural ele pode ser muito mais penoso do que o urbano, apesar de se haver uma discussão aí que existem alguns trabalhos urbanos também que podem se equiparar ao rural, mas a gente sabe que quem convive no meio rural tem uma realidade totalmente diferente do que quem vive no meio urbano. Uma pessoa que é um trabalhador rural lá no Nordeste, por exemplo, até mesmo é diferente de um trabalhador rural aqui na minha região. Então, assim, essa diferença de idade, ela veio mesmo como uma forma de proteger o trabalhador rural para que ele conseguisse uma aposentadoria mais cedo e pudesse ali ter o seu descanso, né? Um pouco mais cedo do que os trabalhadores urbanos. Então, a reforma da Previdência não alterou isso, né? Continua 55 anos para mulheres, 60 anos para homens, com 15 anos de contribuição para ambos, 180 meses de carência, que é comprovado, então, aí através de o início de prova material e também pode-se usar a justificação administrativa. Você quer fazer um paralelo do que como era antes e como ficou depois da reforma, apesar de não ter
modificação, a gente teve a questão aí da mini reforma, você já falou um pouquinho, né? Que trouxe aí a declaração, né, do trabalhador rural, e a mini reforma ainda trouxe mais coisas também, né? Além da necessidade dessa declaração. Isso aí, isso aí. Uma coisa importante que até o Murilo, que é meu amigo aqui de Campos Novos, aqui do lado, o que acontece? Teve a implementação da DAP, né? Então, veio a obrigatoriedade de apresentação da declaração de aptidão à Pronaf. O que eu percebo, né, doutora, é que cada vez mais o INSS está buscando uma sincronia entre bancos de dados. Então, porque a gente estava estudando esses dias, e qual é o objetivo, por exemplo, dessa autodeclaração? É formar, é complementar um banco, eu penso, né? A impressão que a gente tem é a complementação de um banco de dados, né? Que provavelmente será cruzado com a Receita Federal, será cruzado com outros bancos de dados do país, porque na autodeclaração você passou a ser obrigado a informar todas as pessoas que algum dia na sua vida já compartilharam do trabalho rural no mesmo imóvel. Então, a gente fala assim, olha, vai no primeiro atendimento, né? Vai e pega os documentos, quando a pessoa não traz, pega os documentos de todos os parentes que algum dia já moraram. Então, às vezes a gente atende, por exemplo, a mulher que enquanto ela era solteira, ela trabalhava no imóvel da família e tinha 5 irmãos, né? Normalmente, esse imóvel, dependendo do tamanho da família, já era compartilhado, porque o avô e a avó ainda moravam, e o tio e a tia moravam na casa ao lado. Então, tem que acabar colocando todas as informações de todas essas pessoas, relacionar o parentesco, e isso é uma coisa ruim? Eu já acho particularmente que não. Porque se eu estou inserindo as informações desse cliente e dizendo que ele morava com os irmãos, né, que ela morava com os irmãos naquela época, de 1970 a 1980, a hora que eu for fazer a aposentadoria dos irmãos mais novos dessa pessoa, eu vou poder usar o mesmo processo administrativo como prova emprestada. E aí isso, às vezes a gente tem uma dificuldade da legislação, da mudança do entendimento, ou até de posicionamento da autarquia, mas eu acho que a gente pode aproveitar essas modificações para perceber uma oportunidade, que é você começar a entender, e aí você atende bem um cliente, e o resto vai vir por conta, porque os demais membros da família já vão automaticamente vir no teu escritório, porque, entre aspas, você já tem tudo, você já tem todas as informações necessárias para poder aposentar todo o resto da família, até o último que ficou na roça, né? Sim, e é bem interessante você trazer isso. Inclusive, eu estava conversando hoje lá no grupo do Telegram, que umas colegas lá estavam chateadas com os indeferimentos do INSS. E aí eu falei que a gente está vivendo um momento que a gente tem que estar sempre um passo à frente da autarquia, né? E você trouxe isso muito bem. Se eles estão trazendo essa obrigatoriedade de você relacionar todos os componentes do grupo familiar, por que você não usar isso lá na frente, quando for aposentar um desses componentes do grupo familiar também como segurado especial? Né? É questão mesmo de enxergar as oportunidades, sempre estar um passo à frente aí da autarquia, para a gente poder conseguir sobreviver, porque senão a gente vai acabar ficando para trás também. Porque, olha, tá complicado, viu? O pessoal que não faz o previdenciário, ou até mesmo os clientes, né? Eles não sabem, mas, por exemplo, teve semanas aí que a gente tinha que fazer todas as peças, né, doutora? E eu brinquei aqui com o pessoal que a gente conhece, digo, ó, faz todas as peças durante o dia, vai para casa, janta, dorme. Acorda 1h30 da manhã, entra no INSS digital, protocola tudo. Aí, quando é 3h30, 4, dá mais uma cochiladinha e de manhã vem para o escritório, né? Então, começa a trabalhar por turnos, né? Estamos tendo que trabalhar de madrugada agora, é trocar o dia pela noite. É isso aí. Ó,
muita gente aqui do IAPE, viu, doutora? Muita gente aqui do IAPE, que é o Instituto dos Advogados Previdenciários, que eu faço parte também. E obrigado aí, pessoal. O pessoal Ah, tá que prestigiando legal. a live. Agradeço aí pelo prestígio. Então vamos lá. Bom, O falamos doutor Hugo do. até falou aqui que o INSS não está preparado para as análises das aposentadorias rurais. Para ser bem sincero, o INSS não está preparado para análise de nenhum benefício. Porque o que eu tenho visto de indeferimento aí, com os motivos que deixam a desejar, não tá no gibi, né? Como diz o outro. Então, assim, infelizmente, eles não estão preparados. É por isso que eu disse, a gente tem que sempre estar um passo à frente deles para poder resguardar o direito dos nossos clientes. Tu falou desse passo à frente, é legal, porque o doutor Hugo está certo. O INSS não está preparado. Só para a gente traçar um paralelo, a gente vive com os extremos vindos, trabalhando com o previdenciário, a gente convive com os extremos. Então, eu tenho alguns processos, a gente tem alguns processos assim que às vezes fica 6 meses, né, para vir uma análise, faz a reclamação na ouvidoria ou usa o mandado de segurança para agilizar. De outro lado, uma coisa que eu vou contar aqui, semana passada nós protocolamos uma aposentadoria rural na terça-feira e na quinta-feira de manhã foi deferida. Eu até me assustei, porque eu acordei de manhã e eu sou meio workaholic e já abri o celular e já fui ver os e-mails. Enquanto tomava café, de repente eu olhei no celular um e-mail do INSS, do cliente tal. Assim, nossa, já estão dando exigência para isso, nem olharam direito, já estão mandando exigência. Quando fui ver o deferimento, a concessão da aposentadoria. E, enquanto isso, a gente tem, às vezes, processos que têm mais documentos, né? Que tem muito mais documentos. Então, esse processo desse cliente foi um processo que eu me vali daquela determinação do ofício circular que prevê que tu precisa só de um documento para cada metade da carência, né? Então, junta um documento para os primeiros 7 anos e meio, junta outro documento para os outros 7 anos e meio. E deu para a bola. E aí, deferiu. Outros documentos que às vezes se junta à vida do cliente. Tem nota fiscal desde a época do pai dele, tem nota fiscal já de produtor rural, já dos filhos, né? Já em nome dos filhos. E aí o INSS não presta atenção. A impressão que a gente tem, né, doutora, é que que não é analisado. Que não é nem analisado a papelada lá, que a gente tem o trabalho de escanear no escritório, um a um, né? Coloridinho, tudo bonitinho. E juntar, dá uma trabalheira danada, né? Que tem que anexar um por um, né? Tá complicado, mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Tem mais algum ponto da mini reforma que você quer tratar? Olha, pelo que eu me lembro na cabeça, sim, porque a mini reforma ela foi bem amena, né? Ela foi bem amena. Não estou lembrado agora de cabeça. O que a doutora falou antes, né? Que vieram determinações. Eu penso assim, analisando, eu acho que mudou mais através de entendimentos administrativos e de normativas, né? Ofícios circulares, portaria conjunta, do que de mudança de legislação mesmo, né? A impressão que eu tenho é que a gente, às vezes, tem que ficar mais atrelado às normativas do INSS, às portarias, às circulares, aos memorandos, do que a própria alteração de lei. E o que é mais difícil, né, doutora? Porque a alteração de lei, tu consegue encontrar facilmente. Tu entra na lei e vai estar o link lá da modificação. E já as portarias, os memorandos, os ofícios, a gente tem que ficar caçando na internet, né? Para tu conseguir encontrar algo específico, né? Sim, e falando em portaria, eu estou analisando aqui a portaria 450, que eles editaram para regulamentar a reforma da Previdência. Vou fazer uma aula lá para os meus alunos, lá na comunidade do Facebook. Já era até para eu ter feito, mas eu tive umas intercorrências aqui, vou fazer segunda que vem. Mas, enfim, consegui achar alguns
algumas coisas que são diferentes do que diz a emenda constitucional no 103. No cálculo da aposentadoria do deficiente, por exemplo. A aposentadoria do deficiente não teve mudança. O INSS, na portaria 450, traz o cálculo como se fosse o cálculo das novas regras de reforma. Não teve mudança. Então, assim, sei que vamos ter vários embates aí na esfera judicial por conta dessa reforma da Previdência, justamente por causa da interpretação do INSS. Mas isso é assunto para uma próxima live, né? Mas como você disse, é uma portaria atrás da outra e às vezes a gente tem dificuldade de achar, porque não se acha fácil igual acha alteração legislativa, mas enfim. Eu falo que ser previdenciarista não é fácil, é recompensador quando você consegue o direito do cliente, mas até você conseguir o direito do cliente é muita luta, viu? Né? É uma batalha. Agora, com as agências fechadas, quem sofre mais realmente são os segurados, né? Então, a gente está trabalhando, a gente trabalha em casa, a maioria do advogado tem acesso à internet, tem o conhecimento para ir atrás buscar, mas dá muita pena da gente ver pessoas que às vezes têm o direito. E uma dica, né, doutora, para os colegas é assim, às vezes tu atende a pessoa que ela já teve 2, 3, 4 pedidos anteriores. Então, busca a cópia desses processos. É o que o professor Carlos fala nas aulas dele, né? Busca a cópia dos processos administrativos anteriores. Porque, às vezes, o erro administrativo pode fazer você buscar, aí normalmente é judicialmente, né? Nas vias judiciais, pode fazer com que você, buscando judicialmente a caracterização desses erros administrativos, tem um bom valor de atrasados, né? E Sim. considerando que o valor E considerando que o valor da aposentadoria rural normalmente é um salário mínimo, salvo algumas exceções, caso de recebimento de auxílio acidente, que tem que integrar, né, o cálculo da renda mensal inicial, o cálculo do salário de benefício para fins da renda mensal inicial. Às vezes, 10, 15 ou 20 meses de atraso diferencia na vida da pessoa, né? A Juliana Nunes colocou aqui, compensa mais protocolar um recurso administrativo ou fazer uma nova tentativa administrativa em um benefício que já foi indeferido, tendo várias provas? Bom, doutora, pode começar, pode responder. Então, acho que nós não pensamos conheço igual, inclusive. eu não conheço o caso concreto, mas assim, se já foi indeferido administrativamente, uma nova tentativa administrativa, acho que não teria sucesso. Ou você entra com recurso administrativo e tenta aí uma JA, né, uma justificação administrativa, ou você parte para o judicial. Vai depender das provas que você anexou, se tem início de prova material para você pedir uma JA, porque às vezes você consegue no próprio recurso, né, através da JA, fazer aí, conseguir a concessão do seu requerimento. Mas entrar com um novo, não te aconselho, porque se você for para o judicial, e ganhar o processo, você consegue levar os atrasados desse requerimento. Se você entrar com um novo, além dele ter a chance de ser indeferido novamente, você vai perder tempo entrando com outro requerimento, né? E se ele for deferido, você ainda vai perder os atrasados de antes. Então, assim, ou faz recurso ou vai para o judicial. É bem isso. Eu compartilho desse entendimento. Não vale a pena fazer um novo requerimento inicial administrativo, né? Inclusive, no recurso administrativo, é interessante pontuar tudo que é direito do segurado que o INSS não deu, né? Então, o INSS é obrigado hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso, é obrigado a esclarecer para os segurados qual é o melhor benefício que eles fazem jus. É obrigado a oportunizar, no caso de aposentadoria rural, e de aposentadorias que envolvam reconhecimento de tempo rural, o INSS é obrigado a oportunizar a JA, né?
Então, havendo um entendimento futuro de falta de documento, ou documentos que não são hábeis a comprovar aquele benefício que o segurado está pedindo, é obrigação do INSS dizer, olha, fulano, acho que por esses documentos aqui tu não vai ganhar, mas traz tuas testemunhas aí que a gente vai ouvi-las, né? Ou a Mas eles não entrevista fazem. rural, né? Eles não fazem, né? Eles não fazem. E aí isso é um gancho para fazer um tópico lá no recurso administrativo e não só fazer o tópico e bater firme naquela lacuna, né, que o INSS deixou passar, mas também fazer a sustentação oral no recurso administrativo, que é uma coisa que funciona, né? Faz um sumário, né? De repente tu encaminha memoriais, né? Para a junta de recursos, para que tu possa distribuir esses memoriais aí com uns 24 horas, 48 horas de antecedência. E se tu faz o pedido de sustentação oral no recurso administrativo, o INSS é obrigado a lhe comunicar da data e da hora da realização, e eles são obrigados a providenciar a infraestrutura para o advogado fazer a sustentação oral, né, doutor? Sim. O interessante da sustentação oral no administrativo é isso. Você consegue fazer ele por videoconferência, né? Na agência aí mais próxima do seu escritório. Então, assim, é interessante mesmo, tanto a JA quanto a sustentação oral. Então, Juliana, olha aí direitinho o seu processo com carinho, tá? Não, acho que um novo requerimento não né, não seria a melhor solução aí para o seu caso, apesar de eu não conhecer o caso concreto. Não gosto de opinar quando eu não vejo o caso concreto, mas pelo pouco que você colocou aí, faz o recurso administrativo, então, se você quer prosseguir aí na esfera judicial, na esfera administrativa, desculpe. Uma coisa, doutora, é que a gente, às vezes os colegas perguntam assim, é uma visão que eu tenho depois de algum tempo, né? Quais são os benefícios que vale a pena tu focar e manter o processo no administrativo, né? Tu ficar dentro da estrutura do INSS discutindo o direito do cliente. E aí a gente pensa assim, hoje a impressão que eu tenho aqui é que o benefício que não vale a pena tu aproveitar todo o ciclo administrativo são os benefícios por incapacidade, né? Que tu acaba dificilmente tu vai conseguir reverter uma perícia médica, né, dentro do INSS, porque tu vai ter que se valer de bons atestados e tal, que é um assunto também para outra live, mas o processo da aposentadoria rural tem grande chance, né, de uma reversão, que nem também a gente não sabe do caso concreto, mas ela colocou que tem várias provas. Tendo várias provas, tu consegue fazer um esboço, né? Praticamente desenhar para os jogadores, né? O que tu está querendo provar. Comungo desse mesmo pensamento, viu? E a gente separou aqui algumas súmulas, inclusive súmulas e jurisprudências, né? Inclusive, tema de uma das jurisprudências, já fizeram perguntas aqui 2 vezes, então vamos conversar por ela, que é a questão, a Jussara perguntou, se tiver um componente familiar, tiver trabalhado, considerado urbano, pode inviabilizar o reconhecimento do segurado como especial? Acabei de ver. É isso aí. Pergunta da Jussara. Também foi a pergunta do Jaciel que ele postou lá no meu Instagram, né? O pessoal tá com bastante dúvida sobre isso, né? Sim, e não, né? Não, quer dizer, em tese, não inviabiliza, né? A gente tem aí decisões que dizem que o fato de um componente do grupo familiar exercer um trabalho urbano, ele não descaracteriza, né, a condição de segurado especial dos demais, só que isso vai ser verificado caso a caso, né, na prática. Então, assim, o que eu vejo muito vai depender do valor que esse trabalhador, né, que exerce atividade urbana, ele ofere,
né, se o valor dele ele é indispensável para a manutenção do grupo familiar, ou então se o valor que a pessoa que exerce a atividade rural recebe, se ele é indispensável para a manutenção ali do grupo familiar. Então, assim, é tudo caso para ser estudado, né, dependendo da prática, né? O juiz vai olhar muito cada caso prático. Então, assim, não tem como eu te dizer que, não, o fato dele trabalhar urbano não vai descaracterizar, porque cada caso vai ser olhado de uma forma. Inclusive, essa questão aí que a gente está falando de continuar no administrativo, geralmente no administrativo o INSS ele não faz muito esse tipo de alegação. Mas quando você vai para o judicial, a primeira coisa que o procurador alega, né, a defesa do procurador ali, vai ser o trabalho urbano de um dos componentes do grupo familiar. E aí ele vai fazer de tudo, né? Vai pedir para juntar contra. Eu falo porque eu já tive um caso assim no escritório. E aí pediu para juntar contra-cheque, vasculhou a vida toda da pessoa, dessa pessoa que exercia, né? No caso era o marido, que exercia uma atividade urbana. E aí, assim, e que na esfera administrativa não tinha sido questionada. Né? Isso era da época que eu era associada no escritório, e aí o colega, que era o dono do escritório, ele preferiu ir para o judiciário, e no final o processo acabou sendo indeferido, porque esse trabalhador urbano, que era o marido da cliente, que era segurado especial, ele tinha uma renda um pouco maior, acho que na época era em torno de uns R$ 2.000, e o juiz considerou que o que ele ganhava era suficiente para manter o grupo familiar. E o trabalho rural dela não era essencial, e aí acabou indeferindo o processo. Sei que ele recorreu, mas aí, como eu saí do escritório, eu não fiquei sabendo o resultado desse recurso. Então, assim, né, olhando mesmo o caso prático para saber se vai interferir ou não. E cabeça de juiz, a gente não sabe também o que sai, né? É complicado. Ó, tu sabe que eu tive um caso muito parecido, muito parecido. Então, a cliente chegou, disse que era agricultor e o marido tinha um vínculo urbano. Para completar, o marido, além do salário do vínculo urbano, também recebia um auxílio acidente. Então, dava uma aumentadinha na renda. Mas não era uma renda tão alta. E aí foi, a gente conseguiu provar com testemunhas e tal, me trouxe testemunhas assim, excelentes, não era na minha cidade, então eu não conhecia realmente a realidade daquela pessoa, né? E isso é uma coisa muito importante, depois a gente aprende. Tu tem que sempre fazer uma boa pesquisa, né? Uma boa entrevista com o cliente. Se possível, vá até a localidade, né? A propriedade do cliente, do segurado, para tu conhecer, para tu saber, né, mesmo como é que funciona, qual que é a situação da família lá. E, assim, a gente conseguiu provar em primeira instância, administrativo já tinha passado, então ela chegou no escritório já com quase 4 anos do indeferimento, e eu parti direto para o judicial, né? E a gente conseguiu provar, sim, as testemunhas foram boas. Mas a gente perdeu, né, na turma de recurso judicial. E eu fiquei meio frustrado, assim. E um dia eu comentei com um colega lá daquela cidade, disse, perdi uma aposentadoria rural, estou até frustrado aí com a advocacia e tal. E aí o colega me disse assim, por acaso é a fulana? Falou o nome da cliente. Eu falei, como é que tu sabe? Ele disse, não, porque se tu aposentasse ela pela roça, eu ia te dar metade do meu escritório. Porque ela nunca foi agricultora. Eu falei, é verdade. Me conta essa história direito. Não, ela nunca foi agricultora. O que aconteceu? Eu tinha sido enganado pela cliente. E estava triste. Estava desacorçoado, porque a quase desistindo da advocacia. Entendeu? E aí o pai, é verdade isso? E claro, a cliente nunca mais apareceu no escritório. Aí que eu comecei a ligar as informações, casar uma coisa com a outra, e realmente
fui pesquisar mais a fundo com outras pessoas da cidade, ela nunca foi agricultora. Ela mentiu para mim que ela tinha plantação, né, no terreno dela, tudo. E era um caso que era muito fraco de provas documentais. E a gente usou aquela questão de que tu analisa no caso concreto a dificuldade do agricultor em ter provas documentais, principalmente o segurado especial, né? E a gente ganhou por causa das testemunhas. Era uma robusta prova testemunhal, mas acabou dando na trave, né? Então, mais uma vez, a mentira acaba tendo perna curta, né? Gente, cliente mente, testemunha mente, tá? Então, anotem isso aí. Não confie 100% no cliente, não confie 100% em testemunha, viu? Porque, olha... É difícil, né? Mas é isso aí. Assim, o que a doutora falou é isso, é o caso concreto. Não é porque o marido tem um vínculo urbano que a pessoa vai perder. Mas aí vai ter que ser analisada a renda e é uma linha muito tênue, né? Então, a renda advinda da agricultura não pode ser tão baixa que seja dispensável ao lado da renda do vínculo urbano, também não pode ser muito alta, que acabe ultrapassando, né, a condição de segurado especial. Então, é sempre um equilíbrio, né, doutor? E é uma linha muito tênue que, no final das contas, quem vai decidir é o juiz. Né? Se você for para o judiciário aí, quem vai decidir é o juiz, ele que vai te falar o que é alto, o que é baixo, porque, assim, é parâmetro dele, né? Se você for por recurso, é parâmetro da turma, então, assim, tem muito o que fazer, é muito subjetivo, né? Tanto que a própria súmula, né, fala que analisar o caso concreto. Então, assim, deixou aberto para que os juízes analisem o caso concreto. O caso é isso que vai valer, né? Ó, a doutora falando aqui que já tive testemunha que preferiu mentir quando tinha que falar a verdade. Né? E é bem isso aí, né? Ó, Gente. a gente teve uma outra pergunta aqui do Oliveira, a partir de qual idade pode se juntar tempo rural? E isso é uma coisa interessante também, né, doutora? Que a gente teve, né, uma modificação ali em 2017, veio uma portaria, né? E um ofício circular de 2019, determinando que as agências passem a aceitar como tempo de contribuição o trabalho rural exercido em qualquer idade, né? Mas daí, de novo, cai na questão do caso concreto, né? Vai ter que analisar caso a caso os documentos que a família tem, né? A súmula 5, né, da TNU fala que razoável a partir dos 12 anos, né? Então, assim, antes disso é analisar o caso concreto também. Então, no rural, né, no rural para segurados especiais, a gente fica muito nessa questão do caso concreto, né? Então, cada caso é um caso. Às vezes você tem que sentar e estudar todo o processo, toda a sua estratégia, porque muda muito de trabalhador para trabalhador, de pessoa para pessoa. Então, é analisar o caso concreto mesmo. E uma dica, gente, pesquisem jurisprudência nos tribunais de vocês. Entrem no TRF, aqui na minha cidade eu sou vinculada ao TRF1. Então, assim, o que eu faço? Pesquiso muita jurisprudência, vejo quais estão sendo os últimos julgados, né? Pego ali os julgados atuais para poder estudar. Isso é uma coisa que eu aprendi na primeira pós que eu fiz lá com o Carlão. E ele brincava, falava, gente, você já tem a petição pronta. Pega o julgado, estuda e monta a petição. Troca ali uma palavrinha com a outra e já tem a petição pronta. Então, assim, eu aprendi a estudar jurisprudência por causa disso. Então, eu entro no julgado, leio, vejo as últimas decisões, como é que aquela turma está decidindo. Eu sou vinculada, a gente tem a Câmara aqui de Julgamentos, então a minha Câmara de Julgamentos é da cidade de Juiz de Fora. Então, eu entro no TRF1, procuro pelos últimos julgados da Câmara de Julgamento de Juiz de Fora, para saber, né, num possível recurso de um possível caso meu ali, como é que aquele povo está decidindo, se eu tenho chance ou não de recorrer, se eu vou recorrer ou não. Então, assim,
Comece a estudar os julgados aí dos tribunais de vocês, que vocês vão aprender muito. É isso aí. E aí tu Temos 5 começa até minutos. conseguir a ver, né? Começa a ver o até começa até a saber já se ligar. Ah, Sim, aquele magistrado ele está entendendo por isso. Às vezes, se tu pegar na emoção do cara, da pessoa, né? E acho que tem muito a ver com a história também, né? Tem muito magistrado que tem a família também advinda do meio rural, né, doutora? E eles são, sim. às vezes, mais sensíveis, né? Do que uma pessoa que não tem essa vivência, né? Tem essa É. diferença também. Doutor, mais alguma coisa? Nós temos 5 minutos. Olha, eu acho que de importante, assim, tudo é importante, né? Uma coisa Sim, foi legal muita coisa ainda para a gente conversar, né? é o, O assunto é extenso. o assunto é extenso. Uma coisa legal é que, como foi falado a todo tempo, né, doutora? O caso concreto é que vai te dar o teu parâmetro, né? Então, tem uma súmula aqui, cadê? Ah, súmula 30, né? É isso aí. É a súmula 30 da TNU, né? Que fala sobre o tamanho do imóvel. Então, às vezes, o tamanho do imóvel ele é até superior aos módulos rurais ali da questão do segurado especial. Mas a área agricultável, né? Ela é muito pequena. Principalmente, eu não sei como é que é como é que é a geografia aí, né? Mas aqui, no interior de Santa Catarina, é tudo morro, né? Tudo morro. Quem faz 10 quilômetros de bicicleta aqui, faz 50 quilômetros no litoral. Porque aqui a gente brinca que a gente não mora, a gente se pendura. E, e a gente tem muita dificuldade. Então, alguns terrenos, realmente, às vezes tem 50 hectares, mas a área agricultável é 10%, né? Então, realmente, o advogado ele tem que verificar o caso concreto para conseguir aplicar a jurisprudência, a legislação específica, os julgados específicos para aquele caso, né? Sim, é isso aí. Bom, como eu falei, o assunto é extenso. Vamos marcar outra para a gente acabar de conversar o que não deu tempo de falar hoje. Eu sei que o Instagram está permitindo alguns perfis aí fazerem lives por mais de 1 hora, mas como eu não sei se eu já fui agraciada com essa extensão, né? Melhor não arriscar. Mas queria te agradecer pela sua disponibilidade. O pessoal que está dando parabéns, falou que adorou a live, foi muito bom. As explicações foram ótimas. Então, assim, foi sucesso. E muito obrigada pela sua disponibilidade, né, de vir aqui conversar sobre o assunto que gera tantas dúvidas nos colegas. Bom, eu queria agradecer o convite aí. Acho que o dia que eu assisti a live da doutora, que o professor Carlão entrou ao vivo, eu estava acho que a gente estava na porta do hospital, esperando alguém da família ser atendido, inclusive. E enquanto esperava, eu pensei, eu vou entrar no Instagram, dar uma olhada aqui. E aí a doutora estava fazendo uma live, e aí entrou o Carlão, né? Entrou o Carlão falando Foi, ao ele vivo ficou de contigo, né? surpresa. E eu queria agradecer, então, pelo convite. Eu aprendi muito com ele. Eu sigo a doutora nas redes sociais. A gente aprende muito com seus vídeos, né? Com seu material, com os cursos. É muito bacana. Eu queria indicar, inclusive, para as pessoas que são que estão assistindo aqui por causa de mim, que comece a seguir a doutora, porque tem muita informação útil e, que nem tu falou antes, o conhecimento útil deve ser compartilhado para que mais gente saiba dos seus direitos e, principalmente, mais advogados saibam e a gente possa pressionar o INSS, né? Pois é, isso aí. Obrigada, queria agradecer a todo Obrigado. mundo que assistiu. O pessoal falou aí da live salva. Me falaram que o Instagram não está permitindo deixar a live salva, a não ser que seja no IGTV. Então eu vou fazer aqui, vou ver se eu consigo salvar ela no IGTV, tá? Porque não tá dando mais para salvar aqui nos stories, tá bom? Boa noite, ele já me falou Boa aqui que eu noite. tenho 20 segundos, então não fui Vamos lá. Até agraciada com a mais. extensão do tempo. Boa noite, gente. Boa Obrigada, noite. viu, Até. doutor, mais uma Valeu. vez. Eu que agradeço. Tchau. Até. Tchau, tchau.